Muito boa noite a todos. Começamos Boa noite. mais uma live, conforme combinado, um pouquinho atrasado, porque nós chegamos agora também, né? E estávamos nos preparando aqui, mas com certeza eu absoluta, porque Deus tem algo para falar para você. Pastor Francisco, boa noite. Boa noite, meu amor, boa noite a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus e vamos seguir em frente porque tem palavra de Deus para a tua vida, para te abençoar, porque a palavra de Deus ela sempre vem, né, para nos abençoar, para nos levantar, para nos fortalecer. Esse é o propósito de Deus. Você nunca viu Jesus chegar com uma palavra de derrota, de fracasso. Era sempre palavras que abençoavam vidas, que curavam, que libertavam. E essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Muito boa noite, pastor Rosane. Boa noite, pastor Francisco. Boa noite para todos vocês que estão aí conosco. E eu tenho certeza de que você já está se chegando aí, já está compartilhando, já está lembrando as pessoas, convidando as pessoas, né, para que elas possam receber essa palavra que edifica, palavra que restaura, essa palavra que muda, né, que transforma. Deus, ele é Deus de transformação. Né? Ele é especialista em transformar. A mudança você muda e depois pode voltar. Mas a transformação, ela não tem mais como voltar. Ela é definitiva. E ele pode realmente mudar a sua história definitivamente através da palavra ministrada, através dessa live para a sua vida. E vai convidando pessoas, vai compartilhando em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus hoje no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas no capítulo 7, a partir do versículo 18. Vamos orar. Pai, a tua palavra, pedimos a tua direção, te damos graças, ó Deus, por mais essa oportunidade. Fala, meu Deus, através das nossas vidas, se o Senhor quiser, e alcança vidas preciosas, meu Pai, que como uma boa terra se prepara, meu Deus, para recepcionar essa semente, e que possa, meu Deus, frutificar, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, ó, capítulo 7 de Lucas, perdão, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 18, diz assim: João envia mensageiros a Jesus. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nós estamos diante de uma palavra onde nós sabemos que existe muitas vezes muitas dúvidas, as pessoas acabam muitas vezes não sabendo como interpretar o que o Senhor ele diz para nós a respeito da importância de se ter fé e saber que a fé, automaticamente, ela vai apresentar as suas obras. Nós sabemos que, naquele momento, onde estava João? João estava encarcerado. Os olhos de João, o que ele estava vendo ao redor dele era prisão. Era um tempo que, embora anteriormente ele tivesse a oportunidade de ver e ter da parte de Deus, né, o privilégio de ser aquele que anunciaria o Messias, que apresentaria, que batizaria e que poderia ali, né, pregar arrependimento aos pecadores, porque foi isso que João Batista fez. E quando João Batista passou a viver em uma situação onde se pretende, né, muitas vezes a gente pensa assim: olha, eu tenho da parte de Deus muitas provas e evidências de seu amor, da sua misericórdia, da oportunidade que ele me dá. Só que muitas vezes, quando nós estamos vivendo um tempo de limitações, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que os nossos olhos, aquilo que o nosso entorno está apresentando.
Ele sabia quem era Jesus. Eu tenho certeza que João Batista, tanto que ele anunciou. Não tem como você tirar de dentro de uma pessoa uma experiência que ele teve. Mas ali existe algo que Deus quer fazer a mais. E muitas vezes fazer-nos lembrar daquilo que é um fato, daquilo que o Senhor está fazendo. Então manda-se 2 mensageiros, pega 2 dos seus discípulos e diz assim, vai lá e pergunta se é ele mesmo, ou se nós temos que esperar que venha outro. E na verdade Jesus já estava ali fazendo a obra e fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Em outras palavras, João, o que você apresentou é fato, o que você apresentou tem eficácia, o que você apresentou veio da parte de Deus. O que nós apresentamos da parte de Deus tem resultados. O que nós precisamos entender é que quando nós deixamos e permitimos que Deus faça uma grande obra através de nossas vidas, essa grande obra vem de um Deus que é fiel o suficiente para fazer com que, ainda que nós não tenhamos o alcance daquilo que está sendo feito, a obra está sendo feita. Aleluia. O poder de Deus está sendo manifesto. Aqueles homens estavam livres, tanto que eles poderiam ir até Jesus. O que não poderia acontecer mais com João, porque o propósito de João havia se cumprido. E muitas vezes o que acontece conosco é de acharmos que precisamos mais, que temos que fazer mais, que nós, muitas vezes, a situação em que a gente se encontra é uma situação que a gente começa, muitas vezes, por achar que perdeu o controle, que a gente precisa ter mais evidências, ter mais circunstâncias que possam trazer uma esperança, mas esperança essa que eu não preciso ter porque já está consumado. Já está feito, a obra de Deus já está feita, o poder de Deus já foi manifesto, a obra para a qual Deus me confiou já está pronta. Então ele manda e quando chega Jesus fala assim, vocês vão falar do que vocês estão vendo. Vocês vão ter a oportunidade de ver o que eu estou mostrando. Em detrimento ao que estava vivendo João, a obra não parou por causa de João. E a obra não vai parar por causa de ninguém, porque a obra de Deus ela é viva, a obra de Deus ela segue, a obra de Deus ela continua, independente se é através de A, de B ou de C, mas a questão é que Jesus continua operando. Aleluia. Que o poder do Espírito Santo continuará operando. A gente vê muitos líderes, muitos homens e mulheres de Deus sendo usados no presente século e fazem uma obra gigantesca, grandiosa. E muitas vezes nós nos perguntamos, e essas pessoas, elas serão eternas? Não, elas terão um tempo. Mas a obra de Deus nela será eterna. E é tão interessante, né, irmão? Porque nesse momento ele estava ali, ele anunciou a palavra do Senhor, ele fez a obra, né? Ele foi para o culto, ele fez culto, ele pregou, ele discipulou, ele tinha vários discípulos ali, né? E no momento que ele estava ali na prisão, o que estava ali dentro dele? Poxa, será que é Jesus mesmo? Eu estou passando por isso por causa de Jesus. Eu estou passando por isso porque eu fui fazer a obra. Eu estou passando por isso, por essa prisão que está acontecendo aqui. Ele foi colocando que como se Jesus ele fosse a pedra de tropeço. Se não fosse Jesus, se não fosse a obra, se não fosse a igreja, se não fosse o ministério, né? Se não fosse a palavra ministrada. E quando eu fui executar, parece que aquilo me levou para a prisão. Será que Deus ele não pode me tirar dessa prisão? Avisa lá para Jesus que eu estou preso. Eu estou pregando o evangelho, aquela pessoa que ela prega, que ela faz a obra, e ela acha que ela não vai passar por prisões. Amém. Ela acha que não vai passar por dificuldades. Ela acha que simplesmente vai ser um mar de rosas. O evangelho é um mar de rosas. Se a gente for olhar Isaías, ele foi cerrado ao meio. Se a gente for olhar a morte de Pedro, foi de cabeça para baixo. Essa prisão de João, eu posso dizer para você, o Senhor não é Deus suficiente para tirar João da prisão? Certamente Ele é. Ele é o mesmo Deus de ontem e hoje eternamente. E por que você pode afirmar isso, pastora? Porque Ele fez. Se você for analisar um pouquinho mais à frente, em Atos, quando você percebe ali, Paulo e Silas estavam na prisão, só que eles não olharam para Jesus como pedra de tropeço. Eles falaram, ainda que seja para estar nessa prisão, eu vou glorificar. Ainda que seja para ficar aqui, eu vou louvar, porque eu sou grato ao Senhor. Aleluia. Porque Ele me escolheu, eu sei de onde Ele me tirou. Aleluia. Eu sei o que aconteceu, eu sei quem eu era e quem eu passei a ser. Então naquele momento eles não estavam olhando para aquela dificuldade ou para a prisão. Eles continuaram olhando para o autor e consumador da fé deles. E Deus ele permitiu essas duas passagens para mostrar para nós como é que se faz. Amém. As prisões virão. Virão por causa da verdade, virão. E Paulo, naquele momento, e Silas, eles estavam ali naquele momento por causa da verdade. Eles foram lançados na prisão por causa da verdade. João Batista foi lançado na prisão por causa da verdade. E por que um foi livrado e o outro morreu? Por causa da atitude.
A diferença está na atitude que você toma. É naquele momento que você fala, eu quero acreditar no meu Senhor e eu vou provar para o meu Senhor que aquilo que Ele fez na minha vida não foi em vão. A obra que Ele fez na sua vida, querida, não foi em vão. Não é por causa dessa prisão que o Senhor não está vendo. Não é por causa dessa dificuldade que o Senhor está calado ou de braço cruzado. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Ele pode mudar a tua história agora. Está na hora de você começar a mudar de atitude. Eu estou na prisão e eu vou cantar e eu vou adorar. Poxa, pastora, parece fácil, eu garanto para você que não é. Mas eu também garanto para você que se você fizer, a obra do Senhor será manifesta na sua vida. Todos verão as cadeias tremerem, cair por terra tudo aquilo que se levantava, aquela frieza, aquela dificuldade, aquela enfermidade, aquela situação, aquele não que a vida te deu, aquele momento que você chorou, que você sofreu e parece que ninguém está vendo, porque a prisão é lugar de solidão. A prisão é um lugar onde você não consegue ver ninguém, você não tem contato, né? Aquele lugar escuro naquela época era em cavernas, né, pastor? Sim. Que eram as prisões, né? Hoje em dia nas prisões e nas celas tem algumas que ainda tem uma janelinha. Naquele tempo nada disso, querido, era caverna, era aquele lugar lá dentro, frio, né? Era um lugar onde a pessoa ela não teria ali acesso a nada e a mais ninguém. Talvez você esteja se sentindo assim nessa noite. E às vezes essa pessoa está desse jeito, né? Exato. Tá como se ela estivesse num lugar escuro, onde ela não vê saída. Imagina quantas pessoas, né, ao chegarem na igreja, ao ter o primeiro contato, o primeiro encontro com a palavra, ao ouvir uma palavra de fé, ela chega com a vida completamente arruinada, destroçada, às vezes cheia de problemas em vários setores da vida dela, na família, na vida sentimental, outras na vida conjugal, outras na vida financeira. A escuridão por todo lado. Exato. Né? E aí o que acontece com ela? Ela tem aquele primeiro encontro com Jesus e ela começa a ver a vida dela mudar, começa a ver as coisas acontecer, começa a ver milagres acontecer, ela começa a gozar de uma vida já diferente e ela passa a ter paz, ela começa a ver Deus se manifestar naquelas áreas em que ela não via saída, não via solução, né? Mas aí depois vem o momento da prisão, vem o momento da luta, vem o momento da dificuldade. E o mesmo Jesus que se apresentou para você naquele tempo, naquelas primeiras oportunidades, Ele é o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então é neste momento que Ele quer fazer obras maiores ainda na tua vida. Aleluia. Sabe, é no momento da dor, é no momento em que você se sente aprisionado, amarrado, você não vê saída, não sabe como agir, né? Porque há momentos que nós nos sentimos pequenos, impotentes diante das lutas, diante das dificuldades. Verdade. Mas é quando você realmente não duvida, sabe? Não duvide do poder de Deus, não duvide do Jesus, sabe? Que deu a vida na cruz do Calvário por você, sabe? Continue confiando, continue crendo, continue usando a sua fé e com certeza você vai viver da parte dele esse milagre, sabe? João, como a pastora falou, tinha cumprido a missão dele. Chegou o momento de Jesus dar continuidade ali, aquela obra missionária, né? E chegou aquele momento, acabou. Então, não tinha mais como sair dali. Mas você não chegou ao teu momento final. Não chegou ao teu momento de dizer, acabou. Não acabou não. Não acabou não. Talvez seja apenas um pontinho final ali, naquela dor, naquele problema, naquele sofrimento, para começar uma nova vida, para começar Aleluia. Uma nova história para você. Graças então levante, meu irmão, se levante e vamos lutar, porque, sabe, a tua história não está acabada não. Sabe, o homem pode ter falado muitas coisas ao seu respeito, pode ter, sabe, dado diagnósticos para você, dito para você que não tem mais jeito, dito para você que não tem mais solução, mas o Deus que tudo pode, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Ele tem poder para entrar na tua casa, na tua família e quebrar essas prisões a qual talvez você se encontre, ou se encontre alguém da tua família, ou alguém que você ama, talvez está assim,
e você pensa que, sabe, será que Jesus ainda é comigo? Né? Porque é nessa hora da luta, né? É na hora da dor, saber que você tem que continuar confiando, ele é comigo, ele vai me abençoar, ele vai me dar vitória, ele vai me tirar dessa situação em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E quando a gente imagina, né, o momento da apresentação de Jesus, quando João Batista ele apresenta Jesus. João Batista ele apresenta o Filho de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que veio para cumprir a sua missão. E eu fico imaginando, e se você puder agora, juntamente conosco nessa palavra, você entender o que significa isso. Nasce João Batista, através de uma promessa, porque seu pai, Zacarias, né, ele tinha ali da parte de Deus uma promessa e havia, né, um momento onde Deus falou assim, olha, te toca agora entrar no santuário, porque a tua oração foi ouvida. E naquele momento a palavra do Senhor diz que chega um tempo de dúvida em Zacarias. Mas é interessante que Isabel, ela recepcionou. E não somente recepcionou, como também em todo esse processo se cumpriu aquilo que era a vontade de Deus, que era dar ao nome de João, aquele que seria o que apresentaria, né? O que prepararia o caminho para Jesus. E é interessante que você imagina a sucessão de bênçãos. Uma bênção que começa num casal, né, estéril, um casal que já avançado, e você imagina que ele não se esperava mais nada. E ali Deus, ele dá oportunidade para que nasça aquele que vai apresentar o Salvador, o Messias. E quando ele faz isso, e depois João, então, segue a sua jornada, a gente fica pensando, quais são os privilégios que se buscam tanto por aqueles que hoje até mesmo têm oportunidade, como nós temos aqui, de apresentar o Evangelho, de apresentar o poder de Deus, que através de uma palavra que desperta a sua fé, encoraja você, por fé viver bênçãos, por fé viver milagres, por fé viver uma diferença grandiosa na sua vida. É um privilégio que ele recebeu. Mas um privilégio que não me traz, nem para mim, nem para você, nenhum benefício, nada que nós possamos dizer, mas não seria conveniente, é marcante. Eu posso dizer que a sua jornada de fé, ela é marcante, ela será marcante. Nós sabemos que quando você lembra de João Batista, você lembra daquele que foi apresentado, a sua cabeça foi apresentada, e a gente pensa assim, poxa vida, mas Jesus, quando os discípulos de João chegam para perguntar, olha, continua a obra. Olha, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu fui mandado para fazer. Como João Batista está cumprindo também e cumpriu aquilo que foi mandado para ele fazer. Mas não diferente de João Batista, o término da missão de Jesus, como dos seus demais discípulos, não seria um mar de rosas. Não seria algo que eles iriam viver e que trariam para eles os privilégios que se busca tanto nesse presente século. Aquilo que poderia se dizer, eu tenho vantagem através do... Não, nós temos que entender que toda a missão, esse mundo não aceita, o céu não aceita as coisas de Deus. A palavra do Senhor diz que no mundo jaz no maligno. Então, não há como você entender que há comunhão entre a luz e as trevas. Não tem como. Seremos expulsos, seremos rechaçados, seremos desprezados, difamados. E essa questão de você ver muitas vezes homens e mulheres de Deus que se propõem a pregar a palavra de Deus seriam aqueles que poderiam estar imunes de todo tipo de oscilações que são oscilações emocionais e uma série de instabilidades, mas são humanos, são homens e mulheres comuns. E nós pensamos, Jesus estava ali numa humanidade, ele veio em carne. João Batista e todos os demais. E eles então estavam fazendo aquilo que é a obra do Pai nesta terra, para que a palavra alcançasse aqueles que são os escolhidos, aqueles que terão
no seu coração a boa terra para receber a semente, para receber a palavra, para receber aquilo que não tem como você dizer que não, mas é espontâneo, porque um planta e outro rega, mas o crescimento que dá é Deus. Aleluia, é verdade. Deus dá o crescimento. Então não estou aqui para questionar se esse é mais de Deus ou menos do que aquele, não tenho, porque ele diz, a boa semente recepciona, um vai plantar, outro vai regar e Deus vai dar o crescimento. Porque a obra é um conjunto de ações que traz para nós o sentido da vida. E o sentido da vida é movimento constante. Nada está parado. Se você pensar no universo agora, nada está parado. Tudo funciona. Nós estamos explicando isso hoje. Você não vê de forma alguma, por exemplo, à noite ter que, no final da tarde, quando o dia já está terminando, à noite tem que ficar recebendo ordens de Deus para dizer, olha, vai lá fazer o seu serviço, porque afinal de contas já terminou o dia. Não, cada uma sabe a sua parte a ser feita. Cada um de nós sabemos o que temos que fazer. E não segundo ao mundo, não segundo as razões, não segundo a ciência, mas segundo a fé. Aleluia. E segundo a revelação da palavra que está escrita. Não é a letra, mas é o Espírito que vivifica, que vivificar da vida. Então a palavra, ela vai ser manifesta e automaticamente se verá o resultado disso. Resultado que é esse que Jesus mesmo diz. Olha, eu não tenho nada para apresentar agora a nível de diálogo, porque se eu tentar falar algo para vocês, se eu não mostrar as evidências, vocês não vão acreditar. Então, olha, os coxos estão curados, os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os que morreram ressuscitaram. Inclusive, essa passagem se dá posterior àquela passagem que fala a respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim. Acabaram de acontecer o milagre da ressurreição. E Jesus falou, eu não posso, eu tenho evidências. E eles vão ver com os seus olhos. Porque quando a gente vê com os nossos olhos, é como se fosse uma fotografia captada. E automaticamente para a nossa memória vai a imagem daquilo que você está vendo. E aquilo vai trazendo para você todas as informações necessárias para que uma vez estando no seu coração, você possa estar ali manifestando aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer, que nós venhamos ter a paixão e a vontade cada vez maior de anunciar o Evangelho, Aleluia. de anunciar o poder Amém. dele, anunciar as maravilhas que ele faz. Nós temos um cenário perfeito, já preparado para que nós possamos despertar e dizer, vamos agora começar a apresentar e nos alegrar pelos grandes feitos de Deus. Ali havia limitações. E ali teria que haver a continuidade. E não é uma questão de anular o que se foi feito, mas é uma questão de entender que cada um tem o seu tempo determinado e tem que fazer com excelência e tem que fazer até o fim. Jesus, ele diz assim, um novo mandamento vos dou. Que mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Mas esse mandamento nós já conhecíamos. Mas ele diz, como eu vos amei. E como que eu amei? Até o fim. Amar até o fim tem sido essa a grande dificuldade, porque a palavra do Senhor diz que as vossas iniquidades fazem separação entre você e seu Deus. E é justamente a dúvida, porque nós sabemos que tudo que procede de dúvida não é de Deus. Verdade. E as pessoas estão duvidando demais, tanto que elas não conseguem ver o resultado da fé delas. Elas não conseguem. Deus, olha só, o próprio Deus, quando ele diz haja luz, a luz aconteceu. Tudo que você vê hoje foi segundo a palavra, e a palavra foi proferida e é um acontecimento. Aleluia. Você pode perceber, por exemplo, a maior parte dos homens e pessoas que geralmente fazem um trabalho, que querem mostrar algum tipo de produto que elas querem vender, elas tendem a mostrar o resultado daquilo. Então elas mostram testemunhos. Você já percebeu isso? Se pega então testemunhos de pessoas que tiveram resultado daquilo que se foi apresentado. Algumas pessoas, por exemplo, eles são assim, eles prosperam muito e eles falam assim, se eu apenas falar a respeito do que é possível através das técnicas e da metodologia que eu estou ensinando, as pessoas podem até certo ponto ouvir o que eu estou falando, mas se elas não verem a minha riqueza, elas não vão acreditar e não vão comprar o meu produto. Aí é aquele momento que tem que mostrar o quê? Você já percebeu? Mostra os carros, mostra as casas, mostra tudo que se conquistou e diz assim, então o que está se vendendo, o que está se entregando tem eficácia porque eu estou vendo o resultado. Amém. Então tudo isso, se os nossos olhos, mas a palavra do Senhor também diz que nós não devemos ser como Tomé.
Eu preciso crer para ver. E quando eu creio, eu vou falar. E falar ao quê? Ao que precisa de resultado. Porque falar àqueles discípulos que estavam chegando, que foram mandados por João Batista, Jesus falasse alguma coisa para eles, o que aconteceria? Seria palavras jogadas ao vento. Então o que ele falou? Ele falou para o leproso, seja curado. E o leproso obedeceu. Ele falou para a morte, agora é hora de você sair fora, porque o que vai acontecer agora é vida. Ele falou para o paralítico, sai paralisia, porque agora você levanta. É interessante que tudo, a lepra obedece. Se ele manda sair, vai sair. Isso é interessante que a paralisia obedece. Você pode perceber, a morte obedece. Mas o que está faltando hoje no homem é obediência. Porque o Senhor está dando a evidência para nós. Tudo que, se eu falar assim, ó, até os ventos de mar obedecem. Então o que Jesus falou? Se eu falar, vocês não acreditam. Então veja o que a minha palavra, a eficácia da minha palavra, naquilo que eu estou agora operando, naquilo que eu estou agora fazendo como o Pai ensinou. Porque tudo que você pedir com fé, sem duvidar no seu coração, vai acontecer. Aleluia! Então eu preciso acreditar e preciso estar o tempo inteiro sendo ousadia na fé, coisa que muitas pessoas não têm, porque acontece muitas vezes dela olhar para a circunstância e falar a respeito, porque naquele momento João Batista fala olha só que interessante, ele fala com os seus discípulos, diz, vá lá e pergunta para Jesus. Os discípulos obedeceram e foram. Mas se ele de repente falasse alguma coisa no sentido para que ele pudesse ali trazer para ele mesmo, para si próprio, diante de tudo que ele pôde viver, algum tipo de encorajamento, ele precisava que viesse de fora. Porque dentro deles é como se já estivesse tudo ali já consumado, e é como se naquele momento chegasse como se fosse uma cortina na visão dele, e ele já não podia ver mais nada, mas não é porque ele não tinha importância para Deus, mas exatamente porque a missão dele terminou, e quando a missão termina, a gente não consegue ter a visão de Deus para ver além. A cabeça dele já havia sido cortada, né? Já não tinha mais, ele não podia, mas é interessante que a palavra dos lábios dele ainda, para aquilo que era a proposta de Deus, aconteceu, porque eu não posso deixar que esses discípulos, me vendo nessa situação, eles permaneçam presos como eu estou preso. Eu mandarei então, vai, e eles foram, e quando eles chegaram a Jesus, Jesus falou assim, olha, vai, e agora o que vocês vão fazer? Vocês vão mostrar a evidência, vocês vão mostrar ali o que acontece, mas ele já não poderia fazer, porque já estava decretado ali. E você precisa saber qual é o tempo de começar e qual é o tempo de terminar. O que eu quero deixar para você nessa live, nessa noite, é que tem muita coisa que já acabou o tempo na tua vida e você muitas vezes está buscando algum tipo de informações, estímulos, alguma coisa para justificar uma não aceitação daquilo que já terminou. Eu preciso que pessoas venham me dizer aquilo que no fundo você já sabe que já terminou. Tem muitos ciclos que já terminaram e a gente está insistindo com eles. Tem muita coisa que Deus já falou para você, olha, já acabou. Para de ficar sofrendo por isso, para de ficar ali, sabe? Você está o tempo inteiro buscando informações, buscando... Eu estou dizendo para você que acabou. Porque você não consegue imaginar um futuro, você não consegue visualizar um futuro, porque não tem futuro mais para essa situação. Não tem futuro mais para esse lugar, não tem futuro mais para essa relação, não tem futuro mais, acabou. E quando nós entendemos que acabou, o que está do lado de fora continua acontecendo normalmente. A questão é que dentro de você, às vezes não há uma aceitação. E está sempre precisando que alguém venha de uma certa forma concordar com você. Que alguém chegasse para ele e falasse assim, não, João Batista, pode ser que sim, porque a gente não vê evidência de nada. Nós chegamos lá, fomos falar com Jesus, e Jesus falou que era ele sim, mas a gente não viu nada, a gente não viu nada diferente acontecer. A gente não viu nada assim diferente do que nós tínhamos conhecido através de você, João. Porque a gente conheceu, a gente sabe que você apresentou, ele seria o Messias e tal, tudo bem, mas a gente não viu. Eles chegaram lá e puderam ver que aquilo que foi feito através da boca de João estava ali materializado, e aquilo que sai da boca de Jesus continua materializado. Por quê? Porque a fé, ela tem obras, ela tem consequentemente o resultado dela. É interessante que quando você olha, por exemplo, para a Bíblia, você remete nesse momento a Salomão e a tantas outras passagens da Bíblia. O que Deus ele faz? Ele mostra a grandeza. Ele mostra a grandeza, a riqueza de Salomão, ele mostra Jacó, Isaac, ele mostra a prosperidade, ele vai mostrando o poder dele. As pessoas hoje ficam muito bravas quando as pessoas mostram e falam de prosperidade.
mas é dom de Deus. E é interessante que Deus faz questão de deixar sinalizado na Bíblia todos os feitos grandiosos provenientes da obediência, porque se crê, você verá a glória de Deus. E aí as pessoas se envergonham, não, porque eu não quero aparecer, porque eu não quero isso, porque eu não quero aquilo, mas não tem como não aparecer, porque a luz, ela traz, né, para a claridade, ela traz assim para as evidências, tudo que está sendo, não tem como você não mostrar, as obras não tem como não serem vistas. É a mesma coisa que você falar com uma pessoa que estava doente, lutando pela sua vida, e de repente ela é curada. A primeira coisa que ela vai fazer é testemunhar. E qual será o testemunho? Essa pessoa que estava encamada, que estava no leito, que estava internada, que estava à beira da morte, essa pessoa se levanta e é uma evidência tremenda. E se não tiver o resultado disso, não adianta que as pessoas não vão acreditar. Você disse que curou, mas cadê o curado? Você me disse que aconteceu isso, mas cadê o resultado? Você me disse que você é assim, mas cadê? Onde está? E o Senhor deixa tudo registrado. Para que uma vez que nós venhamos crer. E às vezes você pensa assim, eu estou batendo na mesma tecla, insistindo no setor, que Deus falou assim, não é mais esse setor. Eu estou tentando, de repente, nessa profissão, e Deus já falou que não é mais ali, porque eu não vejo mais resultado ali. Deus falou, não é mais aí. Porque o teu tempo aí já terminou. E quando o tempo termina, se acabam todas as expectativas, esperanças, e a gente não vê mais nada diferente. E Deus quer que você possa entender que a obra de Deus, ela não para. Que o poder de Deus, ele não para. Ainda na cadeia, ainda na prisão, João Batista deu uma ordem e a ordem foi obedecida. Ainda ali, o que saía dos lábios dele, porque ainda tinha vida. E quem tem fôlego, glorifique ao Senhor. Então, ainda a palavra, e o que o mal faz muitas vezes? Pare de profetizar. Pare de falar das maravilhas do Senhor. Pare de falar da grandeza. Pare de entregar. Por quê? Porque eu não tenho mais o que fazer. Tem sim. Porque o mais importante hoje, no presente século, o que nós temos hoje de mais poderoso, inestimável, é a palavra. Aleluia. Você vê, meu amor, que diante de tudo que você está falando aí, né, existe um caso também na Bíblia de um centurião, né, um romano, que era chefe de alguns soldados, comandava alguns soldados, e ele foi até Jesus porque havia ali um problema, havia ali uma situação, e aquele homem precisava de uma resposta, mas quando Jesus falou que ia até a casa daquele homem, ele disse, não precisa que eu não preciso que vá na minha casa, apenas me manda com uma palavra, né? Apenas uma palavra. Né? Aquele homem acreditava tanto no poder da palavra, né? Que ele acreditava que se Jesus mandasse uma palavra, o que Jesus ia falar, o que Jesus estava falando, aquilo ia se cumprir, aquilo ia acontecer. Você veja que nós fomos criados também à imagem e semelhança de quem? Então isso quer dizer que se você também, neste momento de dor, se você mande uma palavra para aquela dor, para aquele problema, para aquele sofrimento, com certeza aquele sofrimento vai ouvir, porque tudo tem ouvido para a fé. Quando você usa a fé, então Deus ele se manifesta na tua fé. Ele não se manifesta nos sentimentos, não. Às vezes a pessoa chora, às vezes a pessoa fica ali de cabeça baixa, reclamando, murmurando, achando que Deus vai ter pena dela. Não, Deus ele não tem pena de ninguém, não, querido. Deus ele olha para você mediante a fé que você manifesta, porque você é um ser que é dotado de uma fé, ou uma fé positiva ou uma fé negativa, depende para onde você está colocando a tua força, a tua coragem, o teu ânimo. Então quando você usa essa fé para o que é bom, para que algo bom aconteça na tua vida, para que uma transformação aconteça, para que uma mudança aconteça, então Deus ele vai com aquela palavra. Ele vai com aquela palavra e vai fazer exatamente aquilo a qual você determinou que ia acontecer. Então é só você abrir a boca, aonde você estiver. Talvez você fale, mas pastor, mas eu sou pecador, eu tenho tantas falhas, eu sou isso, eu sou aquilo. Às vezes você fica se depreciando, você fica limitando o poder de Deus na tua vida. Deus não está querendo saber o que você é. Ele quer saber se você crê. Se você crê, então ele diz, verás a glória de Deus. Foi o que ele disse para Marta. É verdade. Marta estava olhando para a circunstância, Marta estava olhando para o problema, para as dificuldades. E Jesus disse, Marta, não te disse eu
Quer dizer, Marta, não é você que vai fazer nada não, que vai fazer a minha palavra. Eles não te disse eu que se creres verás a glória de Deus. Amém. Isso é a minha palavra, Marta. Você tem que crer na minha palavra. Se você crer na minha palavra, você vai ver a glória de Deus. E foi quando Marta se silenciou, né? Ficou em silêncio, e aí Jesus fez o que tinha para fazer, fez o milagre que era para fazer. Lázaro, chamou Lázaro para fora, e aquele homem que estava morto há 4 dias, ele ressuscita e sai dali, né, com vida. E porque é isso que Deus quer fazer na tua casa, quer fazer na tua vida, em nome de Jesus. E assim, é muito lindo o que o pastor falou agora aqui, revelação, né? Tudo tem ouvido para a fé. E é interessante que o pastor falou agora a respeito de Lázaro, ele não chamou morte para ir para fora. Ele chamou Lázaro, vem para fora. Aleluia. Né? Ele poderia ter chamado morte, vem para fora, mas a morte cumpriu a sua missão, a morte cumpriu aquilo que tinha que ser feito, e ele chama para fora, na verdade, aquele que já estava sem vida, mas ele chama Lázaro. Ele chama aquilo que tem, o que você tem hoje. Nós temos Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. E a palavra do Senhor diz que todos nós temos uma identidade, porque ele diz que o nosso nome estaria escrito. As nossas obras também estariam escritas. Existe num conjunto, um tratado, porém individualmente. É a forma como que cada um, correspondendo àquilo que ele apresenta, vai ter como resultado em suas vidas. Então, vem para fora, Lázaro. Mas Lázaro não existia mais. Lázaro poderia não estar existindo mais para a lógica do mundo. Mas para o propósito do céu, ele existia. O que quer dizer isso, pastora? Que o impossível, aquilo que você tem medo de chamar pelo nome para a tua vida, aquilo que você tem medo de declarar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, você não precisa de forma alguma ter medo, porque se aquilo que Deus tem no céu já escrito e você comprovadamente, na tua fé, você, profetizar segundo o que já está escrito, segundo o que já está decretado por Deus, não tem como o milagre não acontecer. A ressurreição de Lázaro, a vida de Lázaro já estava no propósito de Deus. Então, se você agora começar a entender, pastor, então se eu profetizar sobre meu trabalho, a minha vida, enfim, eu vou ser propósito de Deus e a palavra vai de encontro com a vontade de Deus, você vai ver o resultado disso em nome de Jesus. Amém. A palavra, né? Porque Jesus, ele é o verbo de Deus, quer dizer, ele é a palavra. Jesus é a própria palavra. Amém. Então, quando você lança uma palavra de fé, então aquela palavra vai se cumprir. Então, aquilo vai acontecer. Né? Então, é você começar a mudar a maneira em que você está agindo, como você está falando. O ser humano, ele é muito próprio negativo, né? Toda hora são palavras negativas, são palavras de fracasso, são palavras de derrota. Então aquilo começa a fazer parte da vida dela. Mas quando você mudar o teu vocabulário, quando você mudar a maneira de falar, e você falar de acordo com a vontade de Deus, pode estar certo que a vontade de Deus vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. E não é a questão de você falar o que você sente, mas é você falar o que você crê. O que Lázaro poderia sentir naquele momento? Nada. Né? Ele não tinha nenhum tipo de sentimento naquele momento. Então a palavra, quando ela encontra alguém com fé e não com sentimento, ela opera. Né? O milagre ali acontece, né? Porque é uma certeza. É uma certeza. A certeza de que aquilo que não existia passa a ter existência. Deus faz vir à existência o que não existe. E tudo isso na sua vida, tem muita coisa que você está para viver e tem medo de falar, tem medo de profetizar, você tem medo de declarar em nome de Jesus. Porque no momento em que você parar de viver as emoções do momento e passar a viver a fé que o Espírito Santo de Deus tem podido entregar a você através da ministração da palavra, porque ele vai convencer você, ele vai consolar você. A ação vem de Deus, é Deus que tem esse poder para fazer isso na sua vida. Quando você entender o segredo, não tem nada, absolutamente nada que pare você. Não tem nada que impeça você de ser nesta terra alguém que veio para dar muitos frutos. Porque ele cobra de nós isso. Ele cobra que nós venhamos dar frutos. Amém. E já estamos
na videira verdadeira, neste que já deixou tudo preparado, para que você possa fazer a diferença. E esse mundo poder ver o testemunho vivo da obra de um Deus que entrega seu Filho, que vence a morte, para que a vida eterna possa ser parte da sua vida e da sua eternidade, porque é o que Ele tem para mim e o que Ele tem para você. Amém. Vamos orar. Pai, te damos graças por mais essa palavra, por mais essa oportunidade de aprender mais acerca, meu Pai, daquilo que o Senhor quer que nós venhamos viver nesta terra. Meu Deus, talvez haja muitas limitações devido, meu Pai, às informações que as pessoas têm recebido. Meu Pai, devido a tantas coisas e tantas oportunidades, meu Deus, que nós sabemos que há hoje, por meio de, meu Deus, por meio das informações de internet, informações que vêm pela televisão, uma série de coisas, Pai. Mas eu peço em nome de Jesus que o teu povo, meu Pai, tenha prazer, meu Pai, de meditar nas santas Escrituras, de poder, meu Pai, se fechar para esse mundo e se abrir para o Senhor, meu Pai. Porque, meu Deus, o mundo não vai apresentar para nós o que vem encorajar, o que vem despertar a nossa fé. Tudo que a gente vai ter de informações, meu Pai, remete à dúvida, ao medo, às incertezas. Mas quando nós, meu Pai, fechamos os nossos olhos e ouvidos para o mundo e passamos então, meu Pai, a buscar ouvir a Tua palavra, a Tua voz, a meditar, meu Pai, nas Tuas santas Escrituras, que é um testamento deixado para nós, porque está escrito que aquele que fizer a vontade do Senhor alcançará a promessa. Então, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, viver tudo que o Senhor tem para nós, meu Pai, no tempo que nós temos de vida. E de vida, meu Pai, na notoriedade do mundo em respeito à nossa existência, mas a vida que temos e as obras do Senhor em nós serão eternizadas. E a cada tempo, meu Pai, elas serão renovadas, porque não para em mim, não para, meu Pai, em nenhum de nós. Ela tem continuidade. E a cada dia, meu Pai, que possamos ver mais pessoas, entendendo, meu Pai, que o céu, ele não é apenas algo que a pessoa, meu Deus, tem como um objetivo futuro, está somente, meu Deus, para o porvir. Ela pode viver no presente século. Ela pode viver hoje, se ela quiser, meu Pai, as maravilhas. Ela pode ver o reino dos céus, meu Pai, vindo para ela, meu Pai, de uma forma tão poderosa, que o relacionamento com o Senhor, o relacionamento com o seu Pai, o relacionamento com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, meu Pai, venha ser estreitado de uma tal maneira, meu Deus, que nós venhamos levantar como levantou, meu Pai, daquele vale de ossos secos. Aqueles, meu Pai, que já estavam secos, perdidos, aqueles que já não tinham mais jeito para eles. Mas, meu Pai, Ezequiel, meu Deus, naquele momento, quando o Senhor diz, acaso posso eu fazer ressuscitar? O Senhor o sabe. Então o Senhor disse, vai então profetiza. Profetiza, fala exatamente, fala o que eu estou colocando nos teus lábios, fala, não tenha medo, não te cales. Porque eu vou fazer ressurgir, ressuscitar, tornar a existência o que você achou que para a tua vida não seria Aleluia. possível. E é o que nós declaramos agora em nome de Jesus, Pai. Que a bênção do Senhor alcance este lar, esta família, que a cura alcance agora este enfermo. Meu Pai, que a prosperidade alcance agora, meu Pai, essa família que sonha, meu Pai, em ser cabeça, que sonha, meu Pai, em ter o seu negócio abençoado. Que o Senhor restitua, meu Pai, agora em nome de Jesus, que se levantem homens e mulheres, meu Pai, temerosos, meu Pai, homens e mulheres, meu Pai, corajosos, que venham estarem, meu Pai, com o propósito no coração de te servir, meu Pai, sem nenhum tipo, meu Pai, de reservas, mas, meu Pai, que se entregue de corpo, alma e espírito, e em todo o tempo, com paixão, meu Deus, para que o teu evangelho, meu Pai, cada vez mais tenha o poder, meu Deus, e a força, meu Pai, que nós sabemos, meu Pai, que Ele tem, para, meu Pai, desfazer toda obra satânica, maligna, porque onde está o Filho de Deus, onde o Filho de Deus chega, o mal ele tem que sair. E que Ele possa chegar na tua casa agora, e todas as trevas agora, venha dar lugar à luz do meu Deus, aleluia, abençoando rica e poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastor Francisco. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Né? E amanhã estaremos de volta, né, nesse mesmo horário, às 22 horas. Amém. E aproveite, né, essa live aí, não fica só para você não. Compartilha, manda para amigos, manda para colegas, para pessoas que estão, sabe, que você sabe que está sofrendo, que você sabe que está talvez numa prisão, numa situação difícil.
mas que Deus quer libertá-la, que Deus quer transformar, porque se ela está com vida, é porque tem propósito de Deus Amém. na vida dessa pessoa. Então, compartilhe, Deus te abençoe. E amanhã nós temos um culto especial, o culto da transformação, tanto na igreja do Belém, na Rua Verônica, 142, como temos também na nossa igreja, ali na Japuíba, no Encruz da Enseada, na Prefeito João Gregório Galindo, número 4.378. Você é o nosso convidado, você que está, sabe, chega do jeito que você estiver. Jesus diz, vem a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, do jeito que você estiver, pastor, eu não estou bem, eu estou mal, então é você mesmo que Deus está falando para que ele possa mudar essa situação, tá bom? Fica com Deus e um abraço em nome de Jesus. Um grande abraço para todos vocês que estão aí conosco, para a nossa obreira mais linda do universo, a Maria José, a Mariana, a Mislene, a Marinete, a Patrícia. Um grande abraço para a Angélica, um grande abraço aí também para a Edilane, para a Tainá, né? Um abraço grande para o meu pai, João, que com certeza está aí. Japão, Daiane, a Marcinha, que está ali, está escrito Vitória, mas é a Marcinha que está no, né, no Face dela, e todos vocês, né, que interagiram conosco, que estão participando, receba essa palavra, receba a autoridade de Deus, a unção do Senhor, o poder do Senhor sobre a tua vida, porque eu tenho certeza de que essa semana só está começando. É uma semana de bênçãos, é uma semana de vitória, é uma semana da qual o Senhor ele vai operar na tua vida grandes milagres, grandes maravilhas, basta que você creia. Creia na palavra de bênção, creia na palavra de vida, na palavra de prosperidade, na palavra de amor, porque grandes coisas estão por vir sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar com todos vocês. Que Deus os abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E você que crê, diz amém. Amém. Amanhã, 22 horas, nós estaremos de volta com mais uma live. Eu tenho certeza com mais uma revelação de Deus para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Até lá. Tchau, tchau. Dulce, grande abraço. Beijo, Dulce.